Oi pessoal, eu sou a Noca do Noca Bolos e vim decorar esse bolinho com vocês. Esse é um bolo de ninho de aproximadamente 2 quilos. Quero aproveitar esse momento para contar um pouquinho da minha trajetória, né? De como que eu me envolvi com essa história de empreendedorismo. Então vamos lá? Gente, quando eu era mais novinha, uns 15, 16 anos, eu já empreendia. Naquela época, empreendia porque eu não conseguia emprego. E eu nem tinha noção do que era isso, né? Empreendedorismo, né? Mas eu queria minha graninha, né? Defender minhas coisinhas, meu creme de cabelo, meu perfume. Então eu comecei a vender geladinho, gente, isso. Eu tinha 15 anos de idade, eu fazia geladinho em casa e vendia. Aí o meu namorado, que é esse que estou até hoje, que inclusive tá aí no cantinho do vídeo, ó. Ele tá fazendo as trufas, né? Estou com ele desde os meus 15, 16 anos. Ele comprou um saco de salgadinho para mim, aqueles enormes que depois a gente colocava nos saquinhos e vendia individual. Gente, eu colocava na cestinha e eu saía vender na rua. Tipo, não tinha vergonha nenhuma, não tinha nenhum tipo de constrangimento. Para mim era ótimo, eu estava ganhando meu dinheiro, então pouco me importava o que as pessoas pensavam. Aí eu comecei a minha jornada de empreendedorismo assim, vendendo geladinho, vendendo aqueles salgadinhos de palito, né? Não sei como que chama aí. Passado-se um tempo, uma vizinha minha me ensinou a fazer aqueles iogurte natural, né? E eu, muito abusada, não quis ficar só nele natural, branquinho. Eu quis dar sabor. Então eu colocava aqueles suquinhos, né? E batia no liquidificador. E eu resolvi vender isso aí. As pessoas começaram a tomar e gostavam, resolvi vender. Passando um tempo, eu decidi que eu ia casar, gente. E casamento, vocês já sabem, né? Requer muito da gente, tem dívidas, tem as contas, né? Então eu precisava de um emprego fixo. Consegui um emprego numa marcenaria aqui perto de casa. Eu saía às 5 da tarde, 5h10 eu já estava em casa. Até que um belo dia, chegou o aniversário da minha mãe e aí começa a minha história com os bolos. Gente, eu simplesmente acordei e falei assim, eu vou fazer uma festa surpresa para minha mãe. Só que o detalhe é que eu ia trabalhar nesse dia. Ótimo, liguei para minhas tias, pedi para que elas viessem às 7 da noite que ia ter uma festinha para minha mãe. Só que eu saí às 5 da tarde, marquei a festinha para 7, jurando que ia chegar do serviço, ia dar tempo de fazer bolo, docinho, tudo isso em 2 horas. Gente, que falta de noção, meu pai. Ótimo, cheguei em casa, coloquei uma massa no forno, lá fui eu fazer o recheio. Gente, o bolo assou, eu nem esperei esfriar. Do jeito que ele saiu do forno, eu já fui cortando para passar o recheio fervendo. Meu pai santo, aquele bolo foi quebrando e eu fui tentando colar as partes com o recheio. Ai, Jesus, eu colocava um pedaço, caiu o outro. Nossa, ficou terrível. Tá, fui tentar arrumar. Fiz um brigadeiro, peguei o brigadeiro quente mesmo, comecei a passar em cima do bolo. O brigadeiro ficou puxa-puxa, conforme eu passava o brigadeiro com a colher no bolo, saiu os pedaços de massa na colher. Gente, eu não sabia o que eu fazia. Eu sei que meus parentes começaram a chegar, porque começou a dar já o horário que eu tinha marcado, e o bolo lá horrível. Catei um granulado que eu tinha, joguei por cima do bolo achando que ia ficar maravilhoso. A situação ficou ainda pior. Mas tá ótimo. Chegou a hora do parabéns. Gente do céu, a hora que o bolo foi pra mesa, meu pai. Minha família, ela gosta de tirar um sarrinho, sabe? Jesus. A minha prima olhou pro bolo, olhou pra minha cara e falou: "Gente, esse é o bolo terremoto". Pronto. Apesar de concordar com ela, eu já não sabia se eu saía correndo, se eu escondia o bolo, se eu entrava dentro dele. Eu só sei que essas palavras foi um pontapé para mim poder entrar para esse mundo doce. É isso aí, galera. Foram essas palavras. Mas ao contrário do que o pessoal pensa, que eu fiquei brava, alguma coisa assim, nada. Eu decidi que eu ia aprender a fazer bolo. Foi naquela hora. Eu acho que eu levei tão a sério o negócio que tudo que era aula gratuita, cursos
rapidinho, sabe? Que era só no decorrer do dia, você pagava ali R$ 15. Eu saí fazendo. Gente, eu sei que aí foi o meu primeiro contato com o bolo. Hoje, eu só posso agradecer essa minha prima, porque a fala dela, num tom de brincadeira, porque estávamos todos ali nos divertindo, dando risada, foi o pontapé para mim entrar nesse mundo doce. E hoje eu só posso agradecer ela por eu ter me envolvido com tudo isso, né? E descoberto algo que eu amo, que eu vivo disso hoje. E foi assim que eu comecei a empreender. Mas esse mundo doce me trouxe muitas outras histórias que eu vou contando para vocês aqui. Então é assim, gente, às vezes você pensa que uma fala vai te destruir, vai te deixar chateado, mas ela vem para te levantar. E é isso aí, galera. Não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Deixo o meu beijo e meu abraço aqui para vocês e vamos para cima.